Muito que nervoso, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vai ter, como você percebe, o vídeo de como tentar ganhar do Atlético, mas ele não será gravado por mim. O fan favorite, o homem que todo mundo ama aqui no canal, Luiz Fernando Corman, do Palavra de Atleticano, que é membro do canal, sendo torcedor do Atlético Paranaense, veio, entre aspas, entregar todas as dicas, todas as falhas do Atlético Paranaense que podem ser exploradas pelo Santos. Não vou me alongar, amanhã às 6h30 estaremos lá no estádio Sul do Certo. Já estou em Curitiba aqui, já estou nervoso, estou passando mal. Luiz, me acalma. Muito que bem, senhoras e senhores, e eu sempre quis dizer isso. O meu nome é Luiz, eu sou advogado e jornalista, colunista e redator esportivo do jornal Espaço Público de São José dos Pinhais, colunista Furacão.com, site que acompanha o Atlético Paranaense há quase 30 anos na internet, e dono do canal Palavra Atleticano aqui no YouTube. E além de tudo isso, setorista do Furacão aqui no canal Eu Vim de Santos. E hoje, a pedido do próprio Noronha, eu venho fazer uma participação explicando alguns pontos que o Santos poderia explorar para tentar sair da Liga Arena, né, agora a Liga Arena, no próximo domingo, com 3 pontos na bagagem. Eu vou trazer 2 tópicos, o segundo deles divididos em 2 subtópicos. E o primeiro elemento importante que o Santos precisa saber fazer valer é uma possível desmobilização do Atlético. Porque o empate da última quinta-feira com o Cruzeiro lá em Minas, né, no Mineirão, não só zerou as possibilidades do Atlético ir à Libertadores na temporada 2024 pelo Campeonato Brasileiro, como também garantiu matematicamente o Atlético na Sul-Americana. Então, do ponto de vista do rubro-negro aqui do Paraná, o único prêmio restante aí no certame seria uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, no caso de um 7º lugar na tabela. E esse prêmio de consolação, vamos dizer assim, pode não ser suficiente para mobilizar, para motivar os jogadores depois de uma temporada que fisicamente foi muito extenuante para o Atlético e principalmente depois de uma sequência tão negativa quanto essa que a gente vive hoje. O Atlético vem de 5 empates e 2 derrotas nas últimas 7 partidas. Então isso realmente, o elemento anímico pode ser muito favorável ao Santos, desde que o Atlético entre, como tem entrado já nas últimas partidas, entre aspas, meio abatido, e o Santos saiba entrar numa rotação acima e se impor dentro de campo. Um segundo elemento que poderia ser explorado pelo Santos é a fragilidade defensiva do time do Atlético. Tá? O Atlético tem uma defesa muito frágil. Além disso, a gente tem uma possível ausência do Lucas Esquivel, o lateral esquerdo que o Atlético contratou do União Santa Fé lá da Argentina, e que pelo porte físico tem sido utilizado como zagueiro pela esquerda, no 3-4-2-1 que o Wesley Carvalho tem utilizado na escalação do Atlético. Então, no caso da ausência do Esquivel, a gente tem 2 possibilidades. A gente teria um Matheus Felipe, que tecnicamente é muito abaixo, um jogador de Série B de Campeonato Brasileiro, muito, muito ruim, e que além de muito, muito ruim, vive uma fase péssima, que é uma combinação terrível do ponto de vista do Atlético, ou um Kaique Rocha, que é um velho conhecido da torcida do Santos, né, jogador que foi formado por aí, que mostra algumas qualidades, mostra algum potencial, mas que tem pouquíssima rodagem como profissional e que em alguns momentos ainda sofre num nível de exigência mais alto, como é o caso do Campeonato Brasileiro. Então esse é um primeiro ponto. O Atlético defensivamente é muito frágil. E quando a gente fala de fragilidade defensiva e de Atlético Paranaense, eu tenho que destacar 2 pontos específicos. O primeiro deles, nas últimas partidas, o Atlético tem tido um problema muito grande de espaçamento, tanto entre as linhas da sua formação, do seu módulo de jogo, quanto entre os jogadores dentro das próprias linhas. Então, um Atlético que, quando tem a bola, fica muito distante, os jogadores ficam muito distantes uns dos outros, e isso permite que, quando a equipe adversária recupere a bola, desde que ela saiba acelerar em transição, ela possa tirar vantagem desse espaçamento para criar jogadas de perigo, como fez o Cruzeiro com muita maestria nos primeiros 20 ou 30 minutos da partida do último meio de semana. Então, para o Santos, seria o caso de recuperar a bola, acionar rapidamente o Jean Lucas ou um Soteldo, não sei exatamente quem joga ou quem não joga, são exemplos, para em velocidade tentar acionar um Marcos Leonardo, tentar acionar o próprio Soteldo, eventualmente um Pedro Morelos, se tiver condição de jogo, que são jogadores velozes, para poder aproveitar esse espaço deixado pelo Atlético, transicionar muito rapidamente, chegar em condições de concluir contra o gol defendido pelo Bento. Tá? E outro ponto de fragilidade do sistema defensivo do Atlético são as bolas aéreas. É um problema crônico do Atlético nas últimas temporadas. Então, para um Santos que pode contar com um jogador como é o caso do Julio Furti, né, que não sei se começa jogando, mas certamente será uma alternativa para o decorrer da partida, pode ser interessante sim se valer de cruzamentos na área do Atlético,
E nas jogadas de bola parada, evidentemente, seria o caso de também buscar jogadores como o Joaquim, como o Messias, né, que tem alguma capacidade no jogo aéreo, porque o Atlético tem realmente sido muito, muito frágil nesse tipo de jogada. É uma coisa assim que chega a ser frustrante. Nas últimas 2 ou 3 temporadas, o Atlético segue repetindo os mesmos problemas na marcação das bolas aéreas e sofrendo os mesmos gols. Então, para um Santos que tem alguns jogadores que podem tirar proveito disso, seria o caso de, especialmente em bolas paradas, né? Ou com a bola rolando, no momento em que o furt se torne uma opção, buscar as jogadas aéreas como uma forma de tentar romper a defesa do Atlético, que tem hoje no Bento talvez o seu elemento aí de maior esperança para sair de campo com um clean sheet, né? Com um placar do lado do Atlético zerado. E então, basicamente, em relação ao sistema defensivo, é isso. Uma possível fragilidade pelo lado esquerdo do trio de zagueiros, com o Kaique Rocha ou com o Matheus Felipe. A questão das transições ofensivas, se o Santos conseguir acelerar, aproveitando as velocidades de alguns jogadores que tem no elenco, pode causar muito perigo, da mesma maneira jogadas de bola aérea. Tem uma armadilha que o Santos não pode cair, tá, gente? O Atlético, embora defensivamente muito frágil, é um time que tem aí um ataque até razoavelmente prolífico. O Atlético hoje é o 6º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, e esse número foi muito diminuído, digamos assim, pela ausência extensa do Roque depois de uma lesão no tornozelo direito que ele sofreu na partida contra o Internacional, no começo do turno. Mas o Roque voltou, né? Nas 2 últimas partidas já tem sido opção. Deve entrar no segundo tempo nesse final de semana de novo, cerca de 20 a 30 minutos, talvez 45, mas é realmente um jogador que está com minutagem limitada, porém no período em que ele estiver em campo é alguém que causa muito perigo, que incomoda muito a defesa. Então o Santos não pode cair na armadilha de se tornar excessivamente defensivo. É o caso, sim, de controlar bem alguns jogadores, caso do Vitor Roque, quando estiver em campo, o caso de um Bruno Zapelli, de um próprio Vitor Bueno, que faz uma boa temporada, o Agostinho Canóbio, que é muito dinâmico, mas o Santos precisa fazer valer a capacidade que tem de alguns jogadores e as fragilidades que tem o Atlético na defesa como parte da sua estratégia. Não dá para se prostrar atrás e esperar o jogo correr. Então, gente, de minha parte é isso. Eu entendo que o Santos tem aí uma possibilidade de sair com um resultado positivo na Arena, sim. O Atlético vem de uma sequência muito ruim, muito, muito ruim. E por esse motivo, o clima entre os torcedores é bastante pessimista, digamos assim. E aí, para encerrar, vamos falar aí da possível escalação do Atlético Paranaense. A gente tem 2 grandes dúvidas, além do Lucas Esquivel, que eu mencionei, que ficou fora contra o Cruzeiro por dores no pubis. O Agostinho Canóbio, meio atacante da seleção uruguaia, também tem problemas musculares, não atuou diante do Cruzeiro lá em Minas, e os 2 jogadores vão ser reavaliados neste sábado, para a gente poder saber se eles vão entrar em campo ou não. Se eles forem a campo, o Atlético deve ir a campo com Bento, Kaká, Thiago Heleno e Lucas Esquivel. No caso de ausência do Esquivel, Matheus Felipe ou Kaique Rocha. Na ala direita, a gente deve ter Tomás Coelho, 2 volantes, Eric e Fernandinho. Pelo lado esquerdo, pela ala esquerda, Agostinho Canóbio. À frente desse quarteto de meio-campistas, né, os alas mais os 2 volantes, a gente tem 2 meias atacantes, Vitor Bueno e Bruno Zapelli, abastecendo um único jogador de ataque. No caso, vai ser o William Bigode, porque o Vitor Roque não reúne condições de jogar durante a minutagem necessária para ser titular. O Pablo segue afastado por uma lesão, e o Rômulo voltou muito recentemente de lesão, deixando o Wesley Carvalho com pouquíssimas opções. O Bigode tem sido até bastante facilmente controlado pelas defesas adversárias, mas continua sendo titular. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço que deixem o like, se inscrevam no canal Eu Vim de Santos, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. Ao Noronha, muito, muito obrigado pela oportunidade de contribuir mais uma vez. E a gente volta a fazer Atlético Paranaense aqui no Eu Vim de Santos, na próxima partida de Santos e Atlético. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.